Essa palavra nós apresentamos ela no domingo, e o texto, na verdade, que nós acabamos de ler com Davidson, é só uma referência que nós vamos fazer em relação à semeadura. Quando você vai plantar algo, você precisa ter alguns cuidados, se a terra é boa, se a semente é boa, porque não adianta você simplesmente semear e não ter esses cuidados. O inseto vai vir, vai roubar a tua semente, ou a semente de repente vai cair entre espinhos, como foi lido, e não vai dar em nada, ou a semente vai cair entre pedras, não vai dar em nada. Então, não basta só semear, tem que ter o cuidado, se a semente é boa, se a terra está preparada. É sobre isso, sobre a terra estar preparada, que a gente vai estar falando. E quando Jesus narra essa parábola que nós lemos agora há pouco, em Marcos capítulo 4, do versículo 1 em diante até o capítulo 8, que o semeador saiu a semear, ali naquele versículo vai dizer que uma semente, parte da semente cai sobre pedras, outra cai no meio do caminho, e uma outra semente cai em terra boa. É sobre essa terra boa que a gente vai estar falando hoje, mas isso no contexto de ministrar a palavra de Deus, como Jesus está falando nesse texto, porque a semente é a palavra de Deus, a terra é o coração do homem. Se você está aqui nesta noite, é porque o teu coração é terra boa. Júnior, se você está aqui hoje, é porque o teu coração é terra boa, e a semente da palavra de Deus que foi colocada no teu coração, ela está frutificando, ela está crescendo. Todos nós que estamos aqui, debaixo depois de uma tarde chuvosa, continua chovendo, se você está aqui, é porque você é terra boa. O teu coração é terra boa, amém? E Jesus também, ele vai nos convidar a nós compartilharmos essa semente, ou seja, a sua palavra com outras pessoas. Só que nós não podemos sair de qualquer maneira, precisa existir um cuidado com a semente que será semeada, que a gente sabe que ela é boa, mas a preocupação maior que a gente vai ver hoje aqui é se a terra, ou seja, o coração da pessoa que você está, que o Espírito Santo de Deus está te incomodando para você colocar essa semente, para que o Evangelho venha crescer no coração dela, se esse coração é uma terra boa. Ou seja, se não é uma terra boa, não precisa colocar semente. Eu tenho um vizinho que é assim, assim, assado, aquele lá ali, nem tinha um para evangelho, se eu falar de Jesus para ele, ele vai me xingar. Aparentemente é uma terra que não é muito boa para a semente. Agora vamos ignorar ele? Aquele colega da faculdade, lá do trabalho, como ele não é receptível ao evangelho, eu vou ignorar ele? De forma alguma. À luz da palavra de Deus, nós vamos aprender hoje que nós precisamos preparar essa terra, esse coração, porque não basta a semente ser boa, a terra tem que ser preparada, e o preparar a terra é responsabilidade de quem vai colocar a semente. Amém? Amém, irmãos? Então vamos em frente. João capítulo 3, versículo 16, uma rápida recapitulação do último domingo. O grande propósito de Deus é que todos os corações venham ser alcançados por essa semente. Em João 3,16 ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem entendido nos nossos cultos de ensino que existe um destino horrível para as pessoas que recusarem o amor de Deus, para as pessoas que recusarem essa boa semente, terrível. Mas Deus, por amor ao homem,
Ele envia o seu Filho para que nenhum homem venha a perecer, nenhum homem venha a perecer. Participação do homem nesse projeto, nesse propósito, que todos os homens venham ser alcançados. Qual é o papel meu e teu, enquanto igreja? Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, a palavra de Deus vai dizer: e, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Qual é a ordenança do Senhor? Fazer discípulos de todas as nações, ou seja, semear a boa semente nos corações dos homens. Esse é o nosso papel. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor é que vai nos capacitar, é Ele que vai nos direcionar, nos dar sabedoria, nos encorajar. Basta que eu e você tenhamos a disposição de assim estar cumprindo esse ID. Capacitação vem do alto. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente lê o Espírito Santo capacitando os irmãos que ali estavam prontos, estavam ansiosos para semear boa semente, mas eles precisavam de uma capacitação. E daqui a pouco, aí ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos capacitar, como a gente já aprendeu um pouco no domingo, a testemunhar, evidenciar, que a gente entendeu domingo que testemunhar é evidenciar o Evangelho sendo manifestado na nossa vida, ou manifestar os frutos do Espírito, ou manifestar o reino de Deus através das nossas vidas. É comum hoje, em muitos louvores, as pessoas na hora da adoração: Senhor, manifesta o teu reino, manifesta o teu reino. Só que o reino já está manifestado em nós. Agora é nós, como igreja, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é que precisamos manifestar esse reino, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. E isso vai evidenciar uma pessoa diferente, transformada que somos. O Josué antigo e o Josué de agora, o Otoniel antigo e o Otoniel de agora, o Diego antigo e o Diego de agora. Isso é a gente entender o que é testemunhar, evidenciar. Testemunha, alguém que fornece evidências. Se Jesus pede para que nós venhamos ser sua testemunha, Ele quer que nós venhamos evidenciar algo diferente que Ele fez em nossas vidas. Isso gera curiosidade, chama a atenção das pessoas que estão em nossa volta. Eu e você, enquanto cristão, você que está nos assistindo, de que forma eu como igreja tem chamado a atenção? De que forma lá no trabalho eu e você temos chamado a atenção? Quando você está no trânsito, de que forma eu e você temos chamado a atenção? Os nossos vizinhos, de que forma nós temos chamado a atenção? Qual é a evidência de Cristo que nós estamos manifestando na vida dessas pessoas? Jesus nos convida no versículo de Atos capítulo 1, versículo 8, para nós sermos suas testemunhas, ou seja, evidenciarmos o cristão que somos. O papel das testemunhas, aquele que fornece evidência, testemunhar, é diferente de pregar, irmãos. A gente entendeu isso domingo. Testemunhar é diferente de pregar. Pregar,
com o tempo, daqui a pouco, aquele exemplo que eu criei no domingo, eu quero me corrigir aqui para eu não ficar muito preso no que eu já falei, para a gente entrar no assunto de hoje. Testemunhar é diferente de pregar. Conforme você vai evidenciando, testemunhando a nova criatura que você é em Cristo, o novo homem, a nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, um pai diferente, uma mãe diferente, isso chama a atenção. O que aconteceu com fulano? O que aconteceu? Ela não era assim? Vivia aos gritos com o marido, vivia aos gritos com a esposa, vivia aos gritos com os filhos. O que aconteceu? Aí essa pessoa vai chegando próxima de você, aí você vai evangelizar, você vai colocar a palavra, colocar a semente, porque antes de pregar, você evidenciou, você testemunhou. Ficou claro isso? Então, testemunhar é antes de pregar. Em alguns casos, nos nossos círculos de amizade, no trabalho, escola, faculdade, vizinhança. Quando entrego a minha vida a Cristo e busco ser cheio do Espírito Santo, naturalmente as evidências de uma vida diferente será testemunhada pelas pessoas que estão em minha volta. Irmãos, o que estão falando de você? Enquanto pessoa que diz, eu sou cristã. Que tipo de cristão a tua vizinhança enxerga? Porque é muito triste, mas existem muitas histórias. Sabe aquela expressão? Se for para ser crente, igual fulano, igual ciclano, Deus o livre, estou longe. Porque paga não deve, empresta não devolve, ofende, xinga, e fala palavrão, e quer agredir a esposa, a irmã quer agredir o marido. Hoje eu estava lá no Plaza, estava ouvindo uma música que o camarada dizia, eu te perdoo, não sei, Anitta, volta que eu te perdoo a facada, uma coisa assim, porque é natural essas agressões. Mas a pessoa que ela é transformada, ela é confrontada pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus que gera transformação naquele que é metido a valentão, naquela pessoa que é metida a ser autoritário. O Evangelho gera transformação, isso é evidência, isso é testemunho, isso gera curiosidade na vida das pessoas. Amém? Como que nós estamos? Como que você que está aí nos ouvindo tem encarado isso? O que estão vendo de você? O que estão falando de você? O que estão falando, Mara, lá no hospital? Eu estou me policiando para ficar aqui, irmãos. O pastor Deiró ministrando, ele só não sai daqui, ó. É aqui, ó, quietinho. E eu esses dias eu fui ver. Meu Pai amado, eu vou para lá e vou para cá, eu quero ficar mais quietinho aqui, bem, aprendendo com o meu pastor, né? A partir das evidências, ou seja, gerei a curiosidade nas pessoas que estão em minha volta. Olha, uma curiosidade, o Robson, todo domingo, né, o Robson, às vezes, era de manhã cedo, o Robson desaparecia para o futebol, e passava o dia inteiro, a família do Robson não tinha, era o domingo inteiro, saía de um campeonato e ia para o outro. Ele foi entendendo que isso não era tão importante, o que mais importante era a família, o que era estar junto, e ele foi mudando. Isso gera curiosidade nas pessoas, o que está acontecendo que está mudando? O que está acontecendo que ele está sendo um pai mais responsável? O que está acontecendo que ela está sendo uma mãe mais responsável? É porque ela está aprendendo que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Ou seja, antes dela conhecer essa palavra, ela era uma tola, porque ela estava destruindo a família dela. Agora ela está se tornando uma mulher vigilante, ela está edificando
a casa dela. O pai está entendendo que ele precisa ser sacerdote na casa dele, que ele precisa levantar altares na casa dele. Isso gera curiosidade. É uma porta aberta para nós. Isso é uma preparação. O nosso testemunho, a evidência que nós damos, é como se nós estivéssemos preparando a terra do coração dessas pessoas para receber a boa semente. Amém? Amém, Breno? O testemunho dos primeiros irmãos, a palavra testemunhar também tem um significado de mártir. Muitos irmãos do primeiro século, ao compartilharem seu testemunho por Cristo, perderam suas vidas. Ou seja, testemunhar é eu estar disposto a perder a minha vida, a negar a minha vida. A gente entendeu que nosso contexto hoje político e religioso, não existe essas mortes, essas perseguições, mas para que eu venha evidenciar Cristo, para que eu venha evidenciar testemunho de Cristo, eu preciso estar disposto a matar o meu eu, ou seja, a diminuir aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Olha isso agora, irmãos. É o que a Bíblia diz que é para eu achar, é o que a Bíblia diz que é para eu pensar. Porque antes de conhecer a Cristo, era desse jeito, era daquele jeito, assim, assado. Mas eu conheci a Cristo, e a palavra está gerando transformação, a palavra está gerando confronto na minha vida. E a palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Ou seja, se com a tua cabeça você achava que estava indo bem, agora imagina você tendo uma vida agora direcionada por Deus. Para evidenciar Cristo, precisamos ter essa disposição, negar a nós mesmos, a cada dia, como diz Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26, e dizer a todos: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser testemunhar de mim, de Jesus falando, se alguém quiser manifestar evidências daquilo que eu posso fazer, negue-se a si mesmo. Irmã Terezinha, se a senhora quiser evidenciar Cristo, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Breno, se você quiser evidenciar Cristo, um outro homem, negue-se a si mesmo. Nora, quiser evidenciar Cristo, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, aquilo que a nossa natureza pecaminosa nos leva a acreditar como verdade, em momento nenhum nós vamos evidenciar Cristo ou testemunhar aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz no nosso coração, na nossa vida, a transformação que Ele gera na nossa vida. O testemunho pessoal, então, o nosso testemunho pessoal é como uma ferramenta de arar a terra para receber a semente. Irmãos, é preciso evidenciar às pessoas o que Cristo tem feito em nossas vidas. Essa mudança precisa ser verbalizada. Vejamos atitudes que podem nos ajudar na evangelização. Eu fiz essa pergunta no último domingo. Nos últimos 5 anos, quantas pessoas foram alcançadas por mim e por você? Quantos filhos geramos na fé? Esse tema vai ser no próximo culto de ensino, na próxima quinta-feira. Quantos filhos geramos na fé nos últimos 5 anos? Para quantas pessoas nós falamos do amor do Senhor, nós semeamos a boa semente? Esse ano, nosso testemunho deve funcionar como cultivo da terra antes da semeadura da colheita. Um exemplo: você tem lá o teu vizinho, que ele te conhecia de um jeito, todo sábado de manhã era aquela briga lá, que todo mundo via. Agora você se permitiu ser transformado pelo poder de Deus. Você é uma nova criatura, você quer a vida de Deus na tua vida agora, e essa vida de Deus está gerando transformação no teu ser. Você não é aquele mesmo homem, você não é mais aquela mesma mulher, você não é mais o mesmo marido,
você não é mais a mesma esposa. Isso gera curiosidade na vida das pessoas. Aí aquele vizinho que te via fazer todos aqueles circos lá, aquelas palhaçadas lá, agora vê você com uma postura diferente. A mente dele, o coração dele começa a ficar receptível para te ouvir, para querer entender o que aconteceu no coração da Dani, o que aconteceu na vida da Dani, que ela está diferente, o que aconteceu na vida do Eduardo, que está diferente, o que aconteceu na vida da Suzane, que está diferente. O nosso testemunho precisa funcionar como uma ferramenta que ara a terra. Aí o texto que nós lemos com Davidson no início, Marcos capítulo 4, versículo 8, e a outra semente caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. Eu penso que na penúltima reunião de obreiros que eu participei em São Paulo, o pastor Deiró falava sobre esse texto, uma preocupação que nós precisamos ter enquanto ministrantes, enquanto pessoas que querem compartilhar a palavra de Deus, em lançar essa semente, porque se você fala só por falar, não vai surtir efeito nenhum. Se você lançar, como Jesus narra nessa parábola aí, o camarada jogou a semente entre espinhos, os espinhos sufocaram a semente, quando a plantinha nasceu, e ela morreu. Outro jogou a semente no meio das pedras, morreu a semente. Então Jesus chama a nossa atenção para a preocupação ao semear, ou seja, a semente da palavra de Deus, ela precisa ser colocada em terra boa, e o nosso testemunho é uma ferramenta que pode preparar a terra, ou o coração de quem precisa ser alcançado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Olha a terra aqui, olha naquela imagem, os irmãos que estão em casa não vão poder ver. Olha aquela terra, tem uma terra de chão batido, seca, e está lá o senhorzinho de forma bem manual, arando a terra, deixando a terra fofa. Já fez isso, irmão Francisco? Já está deixando a terra fofa, para a água penetrar melhor, para a terra ficar bem flexível. Aquilo ali é arar a terra. Outros já usam um animal para puxar aquela ferramenta que vem rasgando, vem mexendo, revirando a terra, para quando chover, essa terra está flexível, está fofinha, para receber a semente. Imagina, irmãos, olha aí uma outra foto, 2 vaquinhas ou 2 bois, e puxando ali, como que é o nome do trem que ara a terra ali, irmãos? Francisco, lembra? Alguém lembra? O arado. Ali, os irmãos que estão em casa, a gente está vendo uma imagem nos monitores da igreja, de 2 vaquinhas puxando um arado. Esse arado vai revirando a terra, vai mexendo a terra. Uma terra que está dura, seca, ela vai mexendo, porque o agricultor sabe que semana que vem começa a temporada de chuva, e essa terra precisa estar arada, porque passou a temporada de chuva, é o momento de semear. E se ele não arar a terra, a hora que a chuva cai, aquela terra está seca, é como se fosse uma calçada, a água não penetra como deveria, Josué. Então o agricultor precisa arar a terra, preparar a terra. Eu e você somos os semeadores dessa palavra, líderes de sala de oração, anfitriões da sala de oração, vocês são semeadores dessa palavra. E as terras, os corações que receberão essa palavra, eles precisam estar preparados. E o nosso testemunho funciona como esse arado que prepara a terra. Está ficando claro isso, irmãos? Está ficando claro isso?
Quando temos a boa semente e a terra está preparada, então aproveitar as oportunidades do dia a dia e agir naturalmente. O exemplo do vizinho lá, você está chamando a atenção dele não de forma negativa, você está chamando a atenção dele porque você está tendo um comportamento totalmente diferente. Em algum momento ele vai chegar com você, ou você vai chegar com ele. O coração dele, vai estar, preparado para receber a semente. Você já deu evidência, você já está testemunhando Cristo. Em João capítulo 4, Jesus evangeliza de forma tão natural uma mulher, começando apenas pedindo um pouco de água. Lembra dessa passagem? É uma aldeia em Cafarnaum. Os discípulos vão adiante comprar comida, Senhor, e Jesus fica ali. E daqui a pouco chega essa mulher samaritana e Jesus, moça, senhora, dá-me de beber, dá um pouco dessa água aí. Ela fala, mas ali começa uma conversa de forma natural. Irmãos, o Espírito Santo prepara pessoas, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que a gente venha falar do amor de Deus, para que a gente venha convidar. Hoje ainda, lá na Coffee Cake, o Luiz, o meu cunhado, uma funcionária lá está com a sogra, com a mãe internada, e ele vem mexendo lá e tal, trabalhando ali, tal, limpando, cortando e tal, e elas conversando sobre isso, a situação triste que enfim, tem que ficar indo no hospital e tal. E ele falou, fulana, por que você não vai lá na igreja? Leva a tua sogra lá, ou tua mãe para receber uma oração lá. Falou de forma natural. Ela continuou trabalhando, mas o convite ficou. Vocês acham que a gente vai orar para que não? Mas se de repente, isso é um exemplo, se a coisa piora, o convite está lá. Uma semente de que Jesus pode curar, que Jesus pode transformar, já ficou lá. Você de repente lá no trabalho encontra com alguém que está passando uma situação muito difícil. Aí você chega, olha, uma situação que parecida com o que você já passou, ou alguém conhecido teu da igreja já passou. Olha, lá na igreja, ou eu estava passando por uma situação semelhante. Fiz um propósito com o Senhor, eu entreguei minha vida para Cristo dirigir a minha vida, para que Jesus viesse me dar direção, e Ele me deu, Ele me curou, Ele me libertou. Menina, uma irmã, imagina uma senhora reclamando, meu marido começa a dar número 1 e vai até a 61, não aguento mais aquele homem. Lá na igreja tem uma irmã que o marido dela era desse jeito também, o café da manhã dele era branquinha, e a janta, ele escovava o dente com a branquinha também. Jesus libertou ele da cachaça, e eu creio que Jesus pode fazer isso na vida do teu marido. Vamos lá na igreja nesse domingo, vamos lá na igreja na quinta-feira, vamos lá na oração na segunda-feira. Está ficando claro isso, irmãos? Eu e você, nós temos uma boa semente, e às vezes a gente fica só guardando a boa semente no nosso bolso, e o Espírito Santo em nossa volta está preparando o ambiente para que a gente possa semear. Está ficando claro isso? Não precisamos imitar uma aparência ou um jeito que não é nosso. Eu falei isso essa semana para o irmão aí, é do seu jeito. Tem um irmão aí, que é uma benção. Deus já usou ele 3 vezes assim, do jeito dele, da maneira dele, 3 vezes assim, algo que eu estava precisando muito ouvir, de uma direção de Deus, da forma mais simples possível. Ele compartilhou algo que ele estava meditando naquela semana. A hora que ele compartilhou aquilo comigo, amém, obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. É do seu jeito. É do jeito que o Senhor tem desenvolvido você. Mais para frente um pouquinho, buscar ter devocional diário. Esse irmão que eu citei para os irmãos agora aqui, Deus usou ele para falar comigo, porque durante essa semana, ele estava estudando um livro da Bíblia, e teve umas histórias ali que chamaram muito a atenção dele, e ele ficou remoendo aquelas histórias, tentando entender, e a hora que ele compartilhou aquilo que durante aquela semana ele estava meditando, foi uma resposta de Deus para a minha vida. Então, é muito importante, para que eu e você venhamos ser bons semeadores, e a nossa semente venha a ser uma semente boa, e a terra venha a ser boa, nós precisamos ter um devocional diário. A gente precisa ter essa prática de pegar um texto bíblico e ficar meditando nele durante a semana. Pegue um texto, um livro para ler durante a semana e busque do Espírito Santo que esse texto venha, que Deus venha falar com você. E você pode ter certeza, às vezes lá no ônibus, você vai encostar em alguém, ou lá no trabalho, você vai encostar com alguém, ou lá na fila do banco, da lotérica, você vai estar atrás de alguém que daqui a pouco pode estar conversando com uma outra pessoa sobre um determinado problema, e a solução você acabou de ver no teu devocional. Quando você vai dormir, ou quando levanta, ou durante o dia, que você pega a palavra de Deus para meditar, para ler. Qual foi a última palavra que Deus falou fortemente no teu coração, durante esse mês, no mês de abril que se passou, que ficou gritando no teu coração, para você, que se de repente você encostasse em alguém, você poderia compartilhar essa palavra. É o que aconteceu com esse irmão, que eu dei o exemplo agora há pouco. Amém, oh, aleluia, Deus é bom, e o tempo todo. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, tenhamos a prática de meditar na palavra de Deus, guarde o seu coração por algum tempo, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, medite na palavra de Deus, porque quando surgir a oportunidade, está lá uma pessoa esperançosa, aí você vai abrir a boca aí, quem foi o eliminado lá? Quem foi o ganhador? Como que vai ser lá na novela? É só esse tipo de assunto que pode... Isso não é semente, irmãos. Isso não traz mudança, isso não traz libertação, isso não traz cura. O Senhor Jesus, Ele tem nos chamado, Ele nos tem salvado, para que nós venhamos ser suas testemunhas. A testemunha, primeiro ela evidencia, depois ela prega. Amém? A gente já está caminhando para o final. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, afinal, do que nos alimentamos, é disso que falaremos. De que você tem se alimentado? Do que o teu espírito tem se alimentado? Quantas horas do teu dia você disponibiliza para alimentar o teu espírito? O teu espírito é que te faz ter comunhão com Deus. Do que esse espírito tem se alimentado? Do que nós estivermos cheios, do que nós estamos nos alimentando, é disso que nós falaremos. Amém, irmã Nora? Mateus capítulo 10, do versículo 14 e 15, Mateus 10, 14 e 15, aquele que não vos receber, não podemos pressionar as pessoas, elas não vão se sentir à vontade. Claro que você não vai
bater de porta em porta. E esses dias uma irmã estava falando que o patrão dela, chegando em camarada, trabalha no Ceasa, de manhã cedo acorda, né? Vai trabalhar, 4 horas da manhã está no Ceasa, aí 1 hora da tarde ele chegando cansado com sono, tinha lá um grupo de evangélico ou protestante, não sei. Você quer ir para o paraíso? Moça, agora eu quero tomar um banho e dormir. E aí ficaram insistindo, quer ir para o paraíso? Agora eu quero ir. Não adianta insistir, tudo tem o seu tempo. E se a pessoa, você vê que a pessoa mostrou resistência, olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15, e aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, partindo daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Ou seja, você tentou, você procurou, ela não quis, sacode a poeira e segue em frente. Quando os discípulos não fossem recebidos por alguém, o mestre apenas instruiu-lhes a dizer: fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Irmãos, as pessoas precisam saber que o reino dos céus está próximo. As pessoas precisam saber. Ai a ti, pois, ó filho do homem, isso é para mim e para você, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ezequiel 37:7. Atalaia era o mensageiro, era o vigia que ficava nos lugares altos, nos muros, nas torres, para anunciar ao povo, ao exército, ao rei, se estava vindo algum exército inimigo, alguém diferente. Ele precisava anunciar o perigo, anunciar coisas ruins que poderiam estar acontecendo. Imagina, as cidades eram cercadas por muros, em cima desses muros ficava o atalaia, de lá ele ficava olhando, ele via alguma coisa, ou recebia alguma mensagem, ele precisava, com a melhor clareza possível, transmitir isso. Olha, está vindo alguma coisa assim, assim, assado, vamos nos cuidar, vamos ficar precavidos. Essa era a função. Agora, e quando esse atalaia falhava? Olha a continuação do versículo 6. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre deles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Ei, irmãos, olha a responsabilidade. Pessoas que estão sobre nossa responsabilidade e que nós temos negligenciado, que nós temos recusado, que nós não temos falado do amor de Deus, que nós não temos orado, que nós não temos jejuado, clamado por essas vidas. Temos sido negligentes. Se essas pessoas vierem a morrer, ou se Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, e essas pessoas não forem arrebatadas, você vai ser responsabilizado. Ficou claro? É a função, o papel do atalaia. Algumas características do atalaia. O atalaia deveria ser a pessoa da mais alta confiabilidade, porque ele poderia de repente ver o perigo e ignorar o perigo, não falar, o inimigo entra, invade a cidade e destrói. Eu não tenho dúvida que na família, na tua família, existem pessoas aqui que no teu círculo familiar existem almas que precisam ser avisadas, que precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, que precisam ouvir, precisam ver o que Deus pode fazer através da tua vida.
Qual tem sido a nossa postura em relação a isso? O atalaia deveria ser a pessoa competente, precisava ser alguém de boa visão. Naquela época ela não tinha uns binóculos lá, Diego. O camarada veio de longe, era no olhão mesmo. Se fosse um meia boca da visão, um que tivesse uma vista não muito boa, a hora que o inimigo estivesse muito próximo e ele identificasse que era o inimigo, não ia dar mais tempo para a pessoa, para o povo, para o exército lutar, se precaver, se preparar para enfrentar. Pessoa competente. O Senhor nos colocou uma missão de falar do seu amor, de falar da sua palavra. Nós temos sido competentes para desenvolver essa função? Ou as pessoas estão morrendo em nossa volta, as pessoas estão indo para o inferno em nossa volta, e a gente está fingindo que não está vendo, ou está vendo e não está fazendo nada? E enquanto estava com vida, não falou de Jesus, agora pegou o Covid, daqui a pouco está morrendo, não deu mais tempo. O atalaia, ele precisa ter visão, precisa ser competente. O atalaia devia ser uma pessoa que amasse o seu povo. Imagina pessoas próximas de você, que se Jesus voltasse hoje, essas pessoas não subiriam com ele. Ou se essas pessoas morressem hoje, essas pessoas estariam indo para o inferno. O atalaia deveria ser uma pessoa que amasse seu povo. Ei, irmãos, você que está em casa, o Senhor Jesus te chamou por atalaia. Mara, lá naquele hospital você é atalaia. Lá no teu trabalho você é atalaia. O Senhor quer te levantar lá no seio da tua família como atalaia, para avisar, para mostrar coisas ruins que vão acontecer com essa humanidade. Covid é só um cheirinho. Existe um juízo de Deus para ser derramado sobre a terra após o arrebatamento da igreja. Isso é só o cheirinho. E o Senhor quer te levantar como atalaia. A guarda nas antigas cidades deveriam ocupar os pontos mais estratégicos, que é para ter a visão melhor, mais alto. É preciso escolher os campos, os lugares, os meios e os métodos para que nós possamos pregar, para que nós possamos semear a boa palavra. Peça de Deus. Eu tenho certeza que tem gente aqui, que tem pessoas próximas, que você gostaria de falar do amor do Senhor, mas você ainda não, na tua mente, já teve, mas na tua mente ainda não teve a oportunidade. Peça do Espírito Santo de Deus, me dá a oportunidade, me dá a estratégia, crie estratégias para falar do amor do Senhor. Uma das estratégias do atalaia é ser um bom exemplo, onde ele mora, onde ele trabalha, ou seja, evidenciar, testemunhar Jesus. Precisamos ser manso no falar, evitar brigas, discussões e debates vãs. Falar alto demais, isso só deixa as pessoas desconfortáveis. Não adianta querer, vai para o inferno, hein? Te converte. Ele vai mandar você antes para um outro lugar. Provérbios capítulo 16, versículo 2: o sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Então peça sabedoria de Deus, para com amor, com respeito, falar com as pessoas. Lembremos que estamos pescando homens, e não caçando-os. Pescar é bem de boa, às vezes joga uns negocinhos para preparar o terreno, para chamar, bate às vezes a vara ali,
e joga, prepara a semente, a isca correta, não é assim o pescador? Vai pescar num determinado lugar, vai querer pegar um determinado peixe, a determinada isca. Levou outra isca que é para um outro peixe, não vai pegar nada. Peça sabedoria de Deus, busque entendimento de Deus. Estamos pescando, não caçando. Caçando é na paulada, né? Pum! É pescaria, é calmaria, ó. Garrafinha de café do lado, de crente. Pescaria de crente. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos lábios. As pessoas precisam de amigos e de outras pessoas que realmente se preocupem com elas, não de faladores, de pessoas chatas, irmão, porque tem muito crente chato, que é metido a evangelizar, metido a pregar, mas é chato. Que eu já presenciei lá na empresa que eu trabalhava, está um grupo assim, daqui a pouco lá vem o evangelista, né, que se acha evangelista, as pessoas já vão, ó, eu vou ali, quando você olha é o evangelista que está chegando, o cara é chato. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser ouvidas, muitas pessoas ainda não estão preparadas, guarda isso, muitas pessoas ainda não estão preparadas para receber o Senhor Jesus, infelizmente, mas praticamente todas estão preparadas para receber a sua amizade. Guardou isso? Muitas pessoas não estão preparadas ainda para receber a Jesus Cristo, mas praticamente todas estão dispostas a ser seu amigo, a ser sua amiga. Então seja amigo. Poliana, seja amiga. Às vezes, não aqui, em outros lugares, a juventude, principalmente as meninas, que na juventude sempre mais meninas, né? Um ou outro irmãozinho que tem, até os mais feinhos se dão bem, né, Ronan? Porque só é aquilo ali. Aí quando chega uma outra mocinha, assim diferente, com um andar diferente, as irmãzinhas da igreja, em vez de serem receptíveis, se quererem se tornar amigas, para levar a Cristo, para testemunhar a Cristo, isso eu vi muito, já fecha a cara, se puder, não volta mais nessa igreja. Eu vi que você olhou para o irmão lá, aquele irmão é meu, eu estou orando. Quando eu vi isso, as pessoas, isso é só um exemplo, as pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir, a querer Jesus, mas todas as pessoas estão dispostas a se tornar teu amigo. Então se torne amigo. Aí você sendo amigo, ele vai ver que ela vai ver que você é diferente. Por que esse é um amigo diferente? Que fala com amor, com respeito, verdades para mim. Ele tem algo que os meus outros amigos não têm. A terra ficou preparada para receber, Josué. Amém, irmãos? Isso é cultivar a terra. Precisamos ter o cuidado com os zombadores. Como evangelizar uma pessoa que mal te dá atenção? Você mal dá. Irmãos, eu vi já muito crente, pastores, chegar no posto de gasolina, coloca 10 aí, coloca 50 aí, não dá bom dia, não dá boa noite para o frentista. Entra num lugar, se tem uma senhora limpando lá, passa reto, não dá bom dia, boa noite. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Quem é sábio aqui? Deixa eu ver. O sábio ama a repreensão. Então, com todo o amor e respeito, principalmente aos obreiros eu me dirijo. Quando o vosso pastor chegar, olha, com uma repreensão, seja sábio e não zombador. Ficou a dica, a gente abriu um parênteses aqui. Evitemos o linguajar evangeliquez. Quando evangelizar as pessoas, fale da maneira que elas possam entender claramente.
o exemplo que eu mais cedo eu dei do meu cunhado. Ele evangelizou ali. Ele evangelizou num simples convite: fulana, vamos lá na igreja, leva tua sogra lá para receber uma oração. Ele fez um convite, ele abriu uma oportunidade, ele mostrou para ela que existe uma porta. Ficou claro isso? Seja do seu jeito, irmãos. Olha esse exemplo aqui, ó. Um evangelizador, uma pessoa que não entende o linguajar que rola dentro das igrejas. Como que o camarada nunca ouviu? Aí chega, o cara ele não conhece a linguagem aqui. Aí você chega, e aí, varão, Deus está dizendo que tu é ovelha chamada de trás das malhadas. Ele quer te separar e te usar na terra, varão. Ele vai desenrolar o manto. Ele vai desenrolar o manto sobre a tua existência na face da terra. Se você for colocar em miúdos, né, irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida lindo. Coisa simples, do teu jeito, da tua linguagem. Agora, o camarada nunca ouviu Josué tem que ter um dicionário para entender o que o camarada quis dizer ali. Tem que ter um dicionário. Aí olha a cara que ele vai fazer para você, ó. Os irmãos de casa não vão poder ver. A cara, sabe aquela cara? Porque falou tanta coisa e não falou nada. Seja você mesmo. Fale da tua experiência, do que Deus tem feito na tua vida. Não queira imitar A ou B. Amém? Precisamos praticar o evangelismo diariamente, mas com naturalidade. Lembra? Tenha sempre a palavra de Deus no teu coração. Amanhã, hoje, medita no texto. Tenha esse texto no teu coração como se fosse uma isca. Daqui a pouco você encosta em alguém. Ô varão não usa esse varão. Então eu estou meditando no texto assim, que diz, Deus diz assim, Jesus fez assim, assado. Eu creio que Ele pode fazer na tua vida também. Quer que eu ore por você? Ou vamos no culto de oração na segunda-feira? Ou vamos no culto de libertação na quinta-feira? Culto de ensino é culto de libertação. Ou no culto da família no domingo? Você evangelizou do teu jeito, de forma simples. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos. Robson, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16. É meditar daquele jeito lá, irmão. Encostou, já vai e gera transformação na outra vida, que às vezes a gente nem entende o que falou, o que fez, porque não é nós, é o Espírito Santo que só nos fez, tornou naquele momento uma ferramenta. Amém? A melhor de todas as maneiras de aprender a evangelizar é praticando o evangelismo. Então não fique esperando motivação cair do céu. Comece a praticar, comece a buscar ter o entendimento, comece a ter um devocional com o Senhor, diário, semanal. Tem um texto bíblico que você fique todo dia meditando. Acorda já meditando naquele texto, vai trabalhar meditando naquele texto. Daqui a pouco você encosta em alguém, aí essa pessoa vai estar precisando ouvir essa palavra que você está meditando, porque é o Espírito Santo que prepara, Ele que convence o pecador da justiça e do juízo. Finalizando agora, não esquecemos que fomos chamados para sermos atalaia. Qual é a mensagem que nós temos anunciado? Qual é a mensagem que você lá no seio da tua família tem anunciado? Qual é a mensagem que lá no trabalho, lá na faculdade, nós temos anunciado? Próxima quinta, irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Próxima quinta, chamados para gerar filhos. Essa semente, em um outro sentido figurado, ela pode ser filhos. Eu e você somos chamados para gerar filhos, filhos na fé, curados da esterilidade. Se até o dia de hoje você não gerou um filho espiritual, ou seja, você não ganhou ninguém para Jesus, em nome de Jesus,
na próxima quinta-feira, vai ter cura de esterilidade aqui em nome de Jesus. E você vai produzir, você vai frutificar, você vai gerar filhos e filhas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus é bom, e o tempo todo. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui vieram. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal da igreja do YouTube, não é isso, Ronan? ADSMPR. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tenha uma boa semana. Josué,